A graça e a paz para todos. Esta noite estamos aqui para trazer mais uma vez uma porção das Escrituras. Desta feita é um versículo que se encontra em Efésios, capítulo 1, versículo 3 e 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 10. E eu vou ler porque ele nos diz assim, a bendita e eterna palavra de Deus. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Se posso também, faz parte da promessa, eu posso também ler o 4 que diz assim: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Bendita promessa, louvado seja o nome de Jesus para todo sempre. Quem não pode se alegrar com uma tão grandiosa promessa como essa? Quando conhecemos o Deus, o Criador dos céus e da terra, aquele que uma vez teve misericórdia de nós, nos trouxe do reino das trevas para a sua maravilhosa luz, nos trouxe de uma condenação, nos tirou de uma condenação infernal, eterna, para seu bendito paraíso, construído por ele mesmo, com seus recursos sanguíneos e santos. Como podemos nós não nos alegrarmos com tão grande promessa? O segundo versículo que eu quero ler se encontra aqui em 1 Coríntios, capítulo 2, e o verso 10, que nos diz assim, na verdade eu vou ler o 9 e o 10, para ficar mais fácil de entender. Já que estamos falando de entendimento, por que os crentes não se alegram mais? Essa é a pergunta. Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aquele que o ama. Olha que promessa! Olha que tão grande promessa, mas talvez a resposta de tudo esteja aqui no 10. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Aqui está a grande pergunta, ou melhor, a grande resposta. Se eu não me alegro com toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais, nas regiões celestiais, em Cristo Jesus, se eu não me alegro em ter sido escolhido antes da fundação do mundo para ser santo e irrepreensível na presença do Senhor, se eu não me alegro em Paulo dizer que nada, absolutamente nada, do que a gente vê, sente o cheiro, percebe, recebe ou dá aqui se compara com aquilo que tem preparado para nós. Então, como poderemos nós não nos alegrarmos? Então, o que eu posso entender disso aqui? A gente escuta tantas coisas, aí eu vou te dar isso. Abre a mão, a chave disso, a porta daquilo. Ah, Deus vai te dar, Deus vai derramar. A maioria das vezes, isso é um costume de profetadas, é um costume que os profetas, muitas vezes os falsos profetas, eles adquirem. A forma deles falar, eles estão profetando de si mesmos, eles não estão profetando de Deus. Então acaba que a mente da maioria das pessoas, por não buscar Deus, não ter discernimento, não buscar o discernimento e a revelação, eles caem no estado de sono, ou por revolta, sua mente cauteriza, ou fica cauterizada com o que não presta. Quando olhamos para essa promessa, eu lembro de um versículo que se encontra lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, o verso 18, se não me falha a memória. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Com que essas palavras? Se você vê o versículo 17, depois nós, os vivos que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com Cristo nas nuvens. Isso está falando do arrebatamento. Se não nos alegramos com a eleição
a escolha de Cristo pelos seus antes da fundação do mundo, se não ficamos alegres com todas as bênçãos, toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus, se não ficamos alegres em saber que o Senhor, ou melhor, as profundezas de Deus é revelada em nós, ficaremos alegres com o quê? Não, coisas, objetos não nos traz felicidade, nos traz soberba. O que nos traz felicidade é pessoas, e Cristo não é diferente. Cristo, ele nos traz paz quando estamos mesmo em meio a tribulações. Ele nos traz esperança quando perdemos tudo. Ele nos traz salvação quando estávamos perdidos. Disse Pedro certa vez, quando o Senhor, um sermão muito duro, eu gostaria muito desse sermão de Cristo nas igrejas de hoje. E ele disse: para onde iremos nós, se só tu tens as palavras da vida eterna? Precisamos desses sermões duros nas igrejas, para que possamos voltar à nossa origem evangélica, à nossa origem cristã, e dizermos: Senhor, para onde eu vou, se só tu tens as palavras da vida eterna? Por que as pessoas não estão mais se alegrando? Porque o neopentecostalismo, quase que de modo geral, nos trouxe um mal terrível. Hoje se paga muito dinheiro para ver um pregador para uma igreja. Hoje se paga muito dinheiro para um cantor gospel vir para uma igreja, um evento. Hoje se paga horrores para alguém vir se apresentar, profetizar. E a outra coisa é a enxurrada de profecias dentro das igrejas, falsas profecias, profecias de homens, apenas de homens. Isso acaba cauterizando se você não busca de Deus, se o seu alvo não é Deus, mas sim só aquelas profecias. É chave disso, é a porta que se abre aquilo, abre a mão que lá vai bênção, e óleo não sei de onde, e areia que vem não sei de onde, e água que vem não sei de onde, e azeite que vem não sei de onde. Se eu não te ungir com azeite, o Espírito Santo não desce. Se eu não te ungir com azeite, tu não serás curado. E a palavra de Deus fica onde? O poder do Senhor Jesus fica onde? Quando ele disse aos fariseus, em certa discussão, que eles perguntavam sobre uma mulher que teve 7 irmãos que casou com ela e todos morreram. Lá em cima, disse ele, quando ele ressuscitar, quem vai casar? Quem vai ser o marido dela? O Senhor virou para eles e disse o seguinte: errais, não conhecendo o poder de Deus e nem as Escrituras. Então deixa eu te falar uma coisa. O erro não está só nessas pessoas, está na gente por não buscar. Está na gente por não procurar. Está na gente por não nos pôr diante de Deus ou nos disponibilizar. Isso me faz lembrar de um versículo que se encontra lá em Filipenses capítulo 2, o versículo 2:13. Filipenses capítulo 2, versículo 13 diz assim: porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o efetuar. Ele efetua em vós tanto o querer como o realizar. O efetuar é realizar, segundo a sua boa vontade. Então nos resta fazer o quê? Nos dispor diante de Deus de joelho, para quem jejua, jejuando, quem pode jejuar, jejuando, se santificando, buscando, lendo a palavra e orando sempre, em todos os lugares, nos limpando de mágoa, desejos pecaminosos, inveja, ira, tudo aquilo que Gálatas capítulo 5, versículo 19 em diante diz. Ou você acha que o crente não tem aquilo ali na sua carne? Tem. Se ele não modificar, ele tem tudo aquilo. Então o que nos resta? Por que não estamos nos alegrando mais? É simples. Não está sendo revelado mais. Só entendemos as coisas quando o Senhor nos revela. Só conseguimos compreender e ter convicção disso quando o Senhor nos revela. Não podemos de nós mesmos querer. Você acha que as pessoas que leem a Bíblia... Tem uma religião, chamada de religião mãe. Não vou citar nome. Mas os seus sacerdotes leem a Bíblia. Leem a Bíblia. Eles acreditam na Bíblia? Acreditam na Bíblia. Eu sei que acreditam. Eles são homens sinceros. Eu conheço homens sinceros. Sacerdotes sinceros. Eles creem. Mas não lhe foi revelado. Foi a quem? A Martinho Lutero. Quando ele ia subir de joelho as escadas do Vaticano, olha o versículo que veio para ele.
Capítulo 1, versículo 17. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o meu justo viverá por fé. Foi aí que a convenção de Martinho Lutero se deu nesse versículo. Por que se deu nesse versículo? Se ele lia a Bíblia, ele era um teólogo, já nessa época ele já era um teólogo. Um homem estudadíssimo, um homem que tinha um conhecimento invejável. É tanto que ele era representante da comunidade dele, da cidade dele. Ele foi representado no Vaticano. Mas quando ele ia subindo de joelho a escada do Vaticano, a escadaria do Vaticano, o Senhor revelou essa frase para ele: o justo viverá da fé. Se o Senhor Jesus ele não revelar para você, ou em você, ou não se revelar em você, você não tem como seguir o Evangelho. Você segue por alguma razão. Porque tem uma menina bonita, porque tem um rapaz bonito, porque eu estando lá eu estou amparado. Moralmente falando, eu estou amparado. Porque se eu der o dízimo eu vou receber em dobro. Eu vou ser abençoado. Lá eu tenho uma comunidade, lá eu canto, lá eu toco, lá eu prego, lá eu apareço. Mas não por conta do Evangelho de Cristo. Porque quando a gente sai de uma igreja, que não dá certo, a gente sai da igreja e vai servir a Cristo em outra igreja, a gente não deixa de servir a Cristo. A gente deixa de servir naquela igreja, mas a gente passa a servir a Deus na outra. E quando servimos a igreja, quando saímos da igreja, nos viemos correndo para o mundo, porque não servimos a Cristo. Então, se essa palavra não for revelada, segundo o que está escrito em 1 Coríntios, então, as profundezas de Deus é revelada dessa forma, em nós. Lembre-se que há um tesouro dentro de nós, e esse tesouro é dentro de um vaso de barro, que somos nós. Nós somos um vaso de barro. E os vasos de barro da época, citado por Paulo, é vasos de necessidade fisiológica, não é vasos de honra, não. Eu vou ler de novo, só para fechar aqui. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 10, que diz assim, ó: mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. E é aí que a gente tem que estar. É aí que a gente tem que estar buscando as profundezas de Deus, o Evangelho de Cristo, é as coisas que vêm do reino de Deus para nos ocuparmos, para poder servirmos a Deus e aos nossos irmãos, segundo o que está escrito. Que a graça e a paz esteja com vocês para sempre. Eu vou ler mais um versículo só para você entender. Ora, o homem natural 1 Coríntios, ainda no capítulo 2, versículo 14. Ora, o homem natural não aceita as coisas espirituais de Deus, porque lhes é loucura, e não pode entendê-la, visto que elas se discernem espiritualmente. Então, sem buscarmos espiritualmente as coisas de Deus, não conseguimos alguma revelação nenhuma. Então, que a gente possa estar na revelação do Senhor Jesus. Que a gente possa estar buscando essa revelação para que o Senhor, com a sua infinita misericórdia, nos revele os seus planos maravilhosos, a sua palavra maravilhosa, para que assim a gente se firme. E nos firmando, temos convicção da sua obra redentora, da sua salvação, para que assim a gente permaneça até a sua vinda. Quero terminar esse vídeo com os 2 versículos que costumo terminar, que é Mateus 4,4, que está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda palavra que sai da boca de Deus. João 5,47 diz: se não crer no que está escrito, como crerei nas minhas palavras? A graça e a paz